Oração milagrosa revela como os milagres curam doentes da cabeça aos pés. Na pequena cidade de São Lázaro, as tragédias nunca parecem ter fim. No entanto, algo surpreendente começa a acontecer em um canal online dedicado à oração coletiva. Ana, uma mãe que perdeu sua filha em um acidente trágico, entra no grupo cheia de dor. Cada vez que ela fala, é como se o mundo ao redor parasse. Seu coração está preso a uma tristeza tão profunda que, às vezes, ela se pergunta se algum dia irá se libertar. Lucas, um jovem que luta contra uma doença terminal que devora seu corpo, acredita que a medicina não pode mais ajudá-lo. Entre sorrisos forçados, ele procura por consolo em cada palavra de fé que ouve. E Dona Clara, uma idosa que sente o calar da solidão e enfrenta problemas de saúde que a aprisionam, senta-se na frente do computador, ansiosa por um milagre que talvez nunca venha. Conforme as orações começam, algo estranho permeia o ar. Palavras de fé reverberam pelas telas e, aos poucos, o cético dentro do grupo, chamado Rafael, começa a desafiar a fé dos outros. Onde está a evidência? Viram algo concreto? As interações se intensificam. Ana revela que há meses começou a ouvir risadas infantis em sua casa, ecoando o riso da filha que partiu. Algumas noites, ela consegue sentir um toque suave na sua mão, mas ao abrir os olhos, encontra apenas a escuridão. Lucas, por sua vez, declara que durante uma oração, sentiu uma onda de energia percorrendo seu corpo, como se algo estava curando cada célula sua. Mas será que era real ou apenas um delírio causado pela dor? Enquanto isso, Dona Clara observa e escuta, mergulhada em suas próprias sombras. Ela sente o peso das lembranças de um amor perdido, mas a cada oração, uma esperança renasce dentro dela. E surge o mais inesperado. Uma mensagem enigmática aparece no chat. A cura vai além do físico. Estejam prontos para descobrir a verdade. A atmosfera esquenta. O grupo se divide entre os que têm fé e os que duvidam. O ceticismo de Rafael se espalha como fogo em palha seca e a tensão é palpável. Quando Lucas, em um ato impulsivo, se declara curado durante uma oração, as reações oscilam entre a euforia e o medo. Mas o que exatamente ocorreu? É um milagre verdadeiro ou apenas um truque do destino? Os laços que se formaram entre eles não são apenas digitais, são verdadeiros. Mas o que está em jogo vai além da saúde física. A conexão humana se transforma em uma busca profunda por redenção. Enquanto as orações se aprofundam, cada um é forçado a confrontar não apenas suas doenças, mas também os segredos mais sombrios que guardam no coração. E assim, à medida que a primeira oração coletiva termina, uma pergunta fica pairando no ar. Até onde você iria por um milagre? E o que você estaria disposto a perder para encontrá-lo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a primeira oração coletiva se encerrava, uma tensão palpável pairava no ar. Ana, Lucas e Dona Clara trocavam olhares ansiosos, mas também cheios de esperança. Então, o inesperado acontece. Um aviso de vídeo ao vivo surge na tela. O grupo silencia. Todos se voltam para a câmera. A conexão é instável. Mas logo a imagem se estabiliza. Uma fêmea de meia-idade, com cabelos grisalhos e expressão serena, aparece. Ela não é estranha para o grupo. É Rita, a fundadora do canal dedicado à oração. Seu olhar, porém, está carregado de uma gravidade que ninguém esperava. Hoje, começou Rita, com a voz trêmula, é um dia especial, mas também doloroso. Todos na sala sentem um nó na garganta. Ela prosseguiu. Não estou aqui apenas para orar. Algo precisa ser revelado. Instantaneamente, a sala se enche de murmúrios de confusão e preocupação. Rafael, com seu ceticismo, questiona. Que revelação é essa, Rita?
A tensão cresce, quase palpável, como um balão prestes a estourar. Eu tenho algo a contar, disse Rita, hesitando. Em nossa última reunião, algo inacreditável aconteceu. Uma verdade antiga foi revelada. Envolve vocês. As interrupções do chat aumentam. As reações são mistas. Espanto, desconforto. Dona Clara observa. Seu coração dispara. Ela nunca viu Rita assim. As lembranças de sua juventude, marcada por tragédias e segredos, vêm à tona. Na verdade, continuou Rita, eu fui informada que algumas das orações que têm sido feitas aqui não estão apenas ajudando, mas estão conectando nossas almas a traumas não resolvidos. O encaixe das palavras ecoou como um trovão. Nossos traumas? Como assim? Ana se levantou, a voz alta confundida. Lucas estava em choque, o olhar perdido. Ele mal conseguia processar a declaração. A conexão espiritual é poderosa, e quando vocês oram, revelam coisas. Rita respirou fundo. Pessoas que amamos que partiram podem voltar para nós, e não é sempre bom. Conforme falava, os olhos de Ana brilhavam com lágrimas. Ela se lembrava da risada da filha, mas agora questionava se aquilo era realmente uma bênção. Lucas balançava a cabeça, sua mente girando. Dona Clara apenas a encarava, desconfiada. Rita prosseguiu, agora com um tom de urgência. Alguém neste grupo está conectado ao seu passado, e não de uma maneira normal. A câmera vacila e o som se distorce. O coração de todos acelera. Eles estão todos pendurados em cada palavra. O chat explode em perguntas e teorias. Rafael, em seu ceticismo, se levanta. Você está dizendo que estamos sendo manipulados? Que as nossas dores estão sendo usadas contra nós? Sem aviso, a transmissão muda abruptamente. A tela se fragmenta. No fundo, uma sombra escura se forma. Um ser indistinto que dá um arrepio em todos. A cura é também um preço a se pagar. Ecoa uma voz distorcida. A tensão explode. Lucas grita. O que é isso? O que está acontecendo? Enquanto isso, Dona Clara bate em seu teclado, procurando entender o que eram aquelas sombras que agora dançavam no fundo da tela. Com o caos tomando conta, tudo o que Rita consegue dizer antes de um silêncio profundo é: ninguém está a salvo. A verdade é mais profunda do que vocês imaginam. A conexão se rompe de novo. Todos ficam em silêncio, a atmosfera eletricamente carregada, cada um processando o que acabara de ouvir. O que tocaram foi além de cura, talvez até impossível de lidar, e a pergunta ecoa nos corações e mentes. Que segredos do passado eles realmente compartilham? Estariam prontos para enfrentar a verdade? A tela fica escura e a única coisa que se escuta é a respiração ofegante de cada um, sentindo que agora nada será como antes. O que acontecerá a seguir, ninguém sabe, e o medo da descoberta se torna quase opressivo. A tela escurece e a sala sembra congelada. O silêncio é tão denso que se poderia cortar com uma faca. Ana, Lucas e Dona Clara trocam olhares perplexos. O coração de cada um dispara. Um eco de medos acumulados. Quem é você? Murmura Ana, a voz tremendo como folhas ao vento. A sombra no fundo da tela se torna mais nítida. Uma figura feminina aparece. É como se uma névoa se levantasse, mostrando um rosto familiar. Todos reconhecem. É a filha de Ana. O que está acontecendo? Lucas grita, sua voz soando como um grito na noite calma. Uma onda de desespero toma conta do grupo. A figura sorri, mas não é um sorriso que traz paz. É um olhar carregado de segredos. Eles estão se aproximando, a figura sussurra, seus lábios se movendo como se estivessem em transe. Vocês não entendem. O que acharam que era cura é apenas o começo. A verdade já começou a se manifestar. Dona Clara se inclinou para a frente, seu coração batendo forte. O que você quer dizer com isso? Tantas emoções lutando para sair. O que está acontecendo com nós? Com você? A figura se afasta um pouco e todos podem ver agora que não está sozinha. Uma série de sombras emerge atrás dela, rostos familiares, todos conhecidos por Ana. Amores, amigos perdidos, risadas que se foram. Cada oração fez surgir o que estava enterrado, e agora não há como voltar atrás. A voz é melodiosa, mas cheia de tristeza. Eu estou aqui, mas não sou quem você pensa. Cada um de vocês trouxe à tona algo que deveria permanecer escondido.
fantasmas de um passado que ainda os prende. Ana sente o ar sair de seus pulmões. Como assim? Sua filha ali, mas não aquela criança que ela conhecia. A dor na sua mente é avassaladora. Lucas observa tudo com olhos arregalados, lutando contra o que sente, um misto de esperança e desespero. Dona Clara, você também carregou seu fardo por tempo demais. A figura continua, girando para encará-la. Lembre-se do amor que você deixou para trás. Ele está aqui, se desvanecendo. Uma sombra do que poderia ser. Silêncio! Grita Rafael, interrompendo a tensão. Vocês estão nos manipulando. Não acreditamos que isso seja real. Mas sua voz treme, dúvida contagiando suas palavras. Neste momento, um estalo ressoa e a transmissora de vídeo parece tremer. Vidas antes invisíveis começam a se manifestar. Lembranças não eram apenas ecoadas nas orações, mas se materializavam diante deles. Fantasmas do passado entrelaçam-se com a realidade. Vocês nunca imaginaram que o que oravam poderia invocar algo tão profundo, não é? Pergunta a figura, os olhos ardendo em um brilho sombrio. Com cada palavra, a sala se enche de uma energia densa, pesada como chumbo. Deixe-nos em paz, Ana grita, mas sua voz falha diante dessa revelação auto-impingida. A câmera treme novamente, e Dona Clara cai de joelhos, lembranças voltando como uma torrente. E então, num instante, tudo muda. O estrondo ensurdecedor quebra a sala. As sombras se dispersam, gritos ecoam, e a tela se enche de uma luz intensa que parece sugar tudo ao seu redor. Vocês terão que enfrentar a verdade, grita a figura uma última vez, a voz diluindo-se no caos que se forma. A luz cega, seguida do escuro absoluto. Quando a visão retorna, o grupo se encontra na mesma sala, mas tudo mudou. Olhares variam, entre o choque profundo e dúvida linguerim. Eles não estão sozinhos. As sombras ainda estão ali, observando, esperando. Um pavor vago paira no ar, com um peso de revelações que desafiam a própria essência do que acreditavam. Precisamos descobrir a verdade, sussurra Lucas, sua voz quase quebrada. Mas agora, a pergunta que paira no ar é: ainda existe uma chance de cura ou o que trouxeram foi um fardo insustentável? Cada um deles sente que já não é o mesmo, e se a cura é apenas o início, a jornada agora está prestes a se desfazer em caminhos desconhecidos. O que exatamente aconteceu ali? Que segredos eles terão de desvendar? E a verdade, vale o preço que pagarão? O silêncio pairava na sala, interrompido apenas pelo som das respirações ofegantes. Os rostos de Ana, Lucas e Dona Clara estavam pálidos, e a figura feminina na tela parecia mais opressora do que nunca. O que aconteceu ali os fez questionar tudo. Então, um barulho estrondoso ecoou. A imagem da figura começou a distorcer. Todos os olhos estavam fixos na tela, paralisados. A figura se tornou um borrão, e um grito lancinante cortou o ar. O som parecia vir de dentro de cada um deles, como um eco de dor e desespero. Ninguém sabia o que fazer. Os corações batiam como tambores. De repente, a linha da conexão se partiu, e a imagem se estabilizou novamente. Mas agora, algo estava diferente. Ana, em um impulso aterrorizado, levantou-se e gritou: "Não podemos continuar assim. Se tudo isso é real, precisamos entender o que estamos fazendo." Sua voz tremia, os olhos brilhando com um misto de medo e determinação. Dona Clara sentou-se em um canto, as mãos trêmulas, saturadas de emoções conflitantes. "O que quer dizer que essa conexão está nos trazendo algo ruim?" indagou, a dúvida cravada em seu olhar. "Como podemos acreditar que isso é um milagre?" Enquanto isso, Lucas sentiu uma pressão no peito, como se as palavras o sufocassem. Ele se levantou, os olhos ardendo. Eu me senti curado. Como isso pode ser um pesadelo?" Sua voz intensa ecoou pela sala e fez todos se calarem. Os murmúrios no chat começaram a aumentar, perguntas surgindo como nuvens escuras. Rafael, sempre cético, estava mais agitado do que nunca. "E se tudo isso for uma armadilha, vocês não enxergam?
Estamos jogando com fogo. Chega! Ana gritou e o silêncio a seguiu. Mas, de repente, algo incomum aconteceu. A imagem na tela piscou e, sem aviso, surgiu uma outra figura, uma sombra ainda mais clara. Parecia uma outra mulher, mas não era qualquer uma. Era Rita. Oi, pessoal. Eu sei que você quer respostas, disse Rita, mas sua voz e seu olhar estavam desfocados. Nós precisamos conversar sobre algo que aconteceu. Todos se entreolharam, confusos. O que quer que fosse, o tom da voz de Rita parecia envolto em trevas. Quando você começou a orar, algo despertou em nós que não podíamos compreender. Algo do passado. Ana pegou a mão de Dona Clara, um impulso instintivo de proteção. O que você está dizendo? O medo enchia seu coração. Rita rapidamente respondeu. O que vocês estão enfrentando é muito mais profundo. É uma questão de vida e morte, algo que foi selado, um pacto feito em tempos difíceis. Vocês estão ligados a cada uma dessas sombras, e agora elas estão se aproveitando do seu sufrágio. Um grunhido involuntário escapou dos lábios de Dona Clara. Isso é loucura! Uma raiva pulsante cresceu dentro dela, enquanto as memórias de um passado sombrio surgiam. E então Rita revelou o que ninguém esperava. Não sou apenas uma mediadora. Eu estou presa a vocês. Minha vida está entrelaçada com a sua. E no segredo, eu sou parte do que vocês oram contra. O choque tomou conta da sala. Os rostos branquearam e a reação foi instantânea. Ana chegou a dar um passo para trás, incrédula. O que você quis dizer com isso? Gritou, sua voz cortando o ar. O que você escondeu de nós? Rita, com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça. A verdade é mais dolorosa do que imaginam. E cada uma dessas figuras, elas não são apenas fantasmas, são parte de nós, de cada escolha que fizemos. E agora podemos estar perdendo mais do que nossas vidas. As sombras começaram a se agitar, uma a uma, as figuras começaram a avançar, e os rostos a se tornar mais distintos. Cada um deles parecia com algum conhecido, todos conectados de uma maneira imprevisível. O desespero tomou conta, e uma das sombras apontou para Ana. Você não devia ter feito isso. O legado da dor é mais forte do que imagina. A voz ecoou como um lamento, e por um breve momento, todos sentiram uma onda coletiva de culpa. A tela piscou novamente, e ficou todos envolvidos na escuridão. Uma sombra invisível carregava um peso insustentável, e antes que pudessem processar tudo, um grito ensurdecedor cortou o silêncio. Uma revelação que deixaria suas vidas em ruínas. O que mais estavam escondendo? Que outras verdades assombrosas ainda estavam por vir, aguardando para serem reveladas? O silêncio pairava na sala, interrompido apenas pelo som das respirações ofegantes. Os rostos de Ana, Lucas e Dona Clara estavam pálidos, e a figura feminina na tela parecia mais opressora do que nunca. O que aconteceu ali os fez questionar tudo. Então, de repente, tudo mudou. Um estalo ensurdecedor ecoou e um vento frio percorreu o ambiente, como se uma porta secreta tivesse se aberto. As sombras atrás da figura começaram a pulsar, ganhando contornos mais vívidos, e de forma surpreendente, uma das sombras se desvinculou do grupo. A figura adiante dos outros começou a caminhar em direção à câmera, revelando um rosto conhecido por todos. Era a filha de Ana, mas não era somente isso. Era também a melhor amiga de Lucas, Carla. Carla! Ana exclamou, os olhos escancarados em incredulidade. A imagem da jovem era nítida, mas o que era mais chocante era a expressão em seu rosto. Uma mistura de... O que está acontecendo? Carla segurou a mão de Ana através da tela, como se realmente estivesse ali. Mãe, isso não pode continuar. Vocês estão invocando coisas que não compreendem. Sua voz tremia. Eu não queria que descobrissem assim. Mas as orações estão quebrando as barreiras do que é real e do que não é. Vocês precisam saber a verdade. Todos na sala congelaram. O que isso significava? A tensão aumentou e já não sabiam o que pensar. Lucas sentiu um nó na garganta. Você está morta. Keitou. Você não pode estar aqui. Mas Carla apenas balançou a cabeça. Eu não estava morta, Lucas. Fui tirada de outra forma, para outra dimensão. Eles me levaram. A expressão dela era de dor,
E agora, com suas orações, estão trazendo à tona algo que não pode ser controlado. Essas sombras estão aqui porque eu não terminei meu ciclo. Dona Clara piscou, confusa. Mas como isso é possível? O que você está dizendo? A sala parecia girar em torno deles. No último ano eu estive lutando. Resolver o que expirei. E vocês, mesmo sem saber, estavam me trazendo de volta para este mundo através da fé. Mas isso tem um preço. A cura que todos buscam pode ser o seu pior pesadelo. E eu. Neste momento, as sombras atrás de Carla começaram a girar em volta dela, como se estivessem respondendo à sua presença. Os rostos eram familiares, mas distorcidos, sussurrando segredos em um tom profundo e sombrio. Eles desejam que você escolha, disse Carla, seu olhar fixo em Ana. Escolha entre tentar salvar ou libertar. Um aperto no coração de Ana a fez estremecer. Rafael, percebendo a intensidade crescente, gritou: "Não acreditem nela! É um truque! Ou algo pior. Pode ser uma armadilha." Mas suas palavras pareceram vãs diante do que as emoções estavam revelando. "Calem-se!" Ana gritou, sua voz cortante. "Carla, você precisa se afastar deles." Mas a jovem começou a desvanecer, como uma vapor que se dissipa. "Mãe, é hora de fazer uma escolha. O que você prefere, a verdade ou a dor que você carrega?" Uma luz ofuscante envolveu a sala, e a conexão começou a falhar. Ana se levantou, desesperada. "Não! Não vá!" E foi nesse momento que uma sombra mais escura surgiu, avançando sem hesitar. A energia da sala quase se partiu. Um grito ensurdecedor, um estremecimento, e tudo escureceu novamente. Apenas o eco do que Carla havia dito ainda ressoava. A verdade ou a dor? A escolha é sua e o tempo é pouco. Quando a luz voltou, eles estavam de volta na sala, mas agora tudo parecia diferente. As sombras estavam lá, mais nítidas, cercando-os como predadores famintos. Os rostos misturavam-se, e Ana percebeu. Estava mais claro do que nunca. A verdadeira natureza da amizade e do sacrifício exigiria deles tudo o que tinham. "E agora?" sussurrou Dona Clara, seu coração acelerado, enquanto todos se encaravam, o peso da escolha pairando pesado no ar, sem respostas. Apenas perguntas. O silêncio pairava na sala, interrompido apenas pelo som das respirações ofegantes. Os rostos de Ana, Lucas e Dona Clara estavam pálidos, e a figura feminina na tela parecia mais opressora do que nunca. O que aconteceu ali os fez questionar tudo. Então, de repente, tudo mudou. Um estalo ensurdecedor ecoou e um vento frio percorreu o ambiente, como se uma porta secreta tivesse se aberto. As sombras atrás da figura começaram a pulsar, ganhando contornos mais vívidos, e de forma surpreendente, uma das sombras se desvinculou do grupo. A figura adiante dos outros começou a caminhar em direção à câmera, revelando um rosto conhecido por todos. Era a filha de Ana, mas não era somente isso. Era também a melhor amiga de Lucas, Carla. "Carla!" Ana exclamou, os olhos escancarados em incredulidade. A imagem da jovem era nítida, mas o que era mais chocante era a expressão em seu rosto, uma mistura de dor e determinação. "O que está acontecendo?" Carla segurou a mão de Ana através da tela, como se realmente estivesse ali. "Mãe, isso não pode continuar. Vocês estão invocando coisas que não compreendem." Sua voz tremia. "Eu não queria que descobrissem assim, mas as orações estão quebrando as barreiras do que é real e do que não é. Vocês precisam saber a verdade." Todos na sala congelaram. O que isso significava? A tensão aumentou, e já não sabiam o que pensar. Lucas sentiu um nó na garganta. "Você está morta!" gritou. "Você não pode estar aqui." Mas Carla apenas balançou a cabeça. "Eu não estava morta, Lucas. Fui tirada de outra forma, para outra dimensão. Eles me levaram." A expressão dela era de dor. "E agora, com suas orações, estão trazendo à tona algo que não pode ser controlado. Essas sombras estão aqui porque eu não terminei meu ciclo." Dona Clara piscou confusa. "Mas como isso é possível? O que você está dizendo?" A sala parecia girar em torno deles. "No último ano, eu estive lutando, resolver o que expirei, e vocês, mesmo sem saber,
estavam me trazendo de volta para este mundo, através da fé. Mas isso tem um preço. A cura que todos buscam pode ser o seu pior pesadelo. E eu, neste momento, as sombras atrás de Carla começaram a girar em volta dela, como se estivessem respondendo à sua presença. Os rostos eram familiares, mas distorcidos, sussurrando segredos em um tom profundo e sombrio. Eles desejam que você escolha, disse Carla, seu olhar fixo em Ana. Escolha entre tentar salvar ou libertar. Um aperto no coração de Ana a fez estremecer. Rafael, percebendo a intensidade crescente, gritou: "Não acreditem nela, é um truque, ou algo pior, pode ser uma armadilha." Mas suas palavras pareceram vãs diante do que as emoções estavam revelando. "Calem-se!" Ana gritou, sua voz cortante. "Carla, você precisa se afastar deles." Mas a jovem começou a desvanecer, como um vapor que se dissipa. "Mãe, é hora de fazer uma escolha. O que você prefere, a verdade ou a dor que você carrega?" Uma luz ofuscante envolveu a sala e a conexão começou a falhar. Ana se levantou, desesperada. "Não, não vá!" E foi nesse momento que uma sombra mais escura surgiu, avançando sem hesitar. A energia da sala quase se partiu. Um grito ensurdecedor, um estremecimento, e tudo escureceu novamente. Apenas o eco do que Carla havia dito ainda ressoava. A verdade ou a dor? A escolha é sua e o tempo é pouco. Quando a luz voltou, eles estavam de volta na sala. Mas agora tudo parecia diferente. As sombras estavam lá, mais nítidas, cercando-os como predadores famintos. Os rostos misturavam-se e Ana percebeu. Estava mais claro do que nunca. A verdadeira natureza da amizade e do sacrifício exigiria deles tudo o que tinham. "E agora?" sussurrou Dona Clara. Seu coração acelerado, enquanto todos se encaravam, o peso da escolha pairando pesado no ar, sem respostas, apenas perguntas. De repente, as sombras começaram a recuar, como se uma força invisível as repelisse. Todos olharam confusos, mas logo uma batida forte ecoou na tela, e um novo rosto surgiu. Era o irmão de Ana, Pedro, que todos acreditavam ter morrido em um acidente há muitos anos. "Pedro!" Ana gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas o olhar dele era vazio. "O que você está fazendo aqui?" O coração dela disparou. "Eu tô aqui para revelar a verdade." Ele respondeu, a voz baixa e sombria. "Todos vocês estão conectados, mais do que imaginam. As orações não apenas chamam os mortos, elas trazem à tona os segredos enterrados." "A verdade sobre o quê?" perguntou Rafael, agora em choque. O ambiente estava pesado, como um peso esmagador. "Sobre quem realmente você é, Ana? E o que você fez para nos perder?" O dedo dele apontava direto para Ana, e todos sentiram o ar ficar gelado. Ana recuou, a mente girando, núcleos de dor e traição borrando suas memórias. Não pode estar falando sério. Eu não fiz nada." As sombras se moviam rápido, envolvendo Pedro, e todos o ouviram sussurrar antes de sumir totalmente. "Não escape de seu passado." Um grito ecoou, e tudo escureceu de novo. Mas antes que tudo se apagasse, Ana viu uma imagem borrada, uma cena de sua juventude. Um momento trágico que ela tentou esquecer, e de repente entendeu. O que se revelava era muito mais aterrador do que qualquer sombra. A culpa, o medo e agora a verdade. A pergunta pulsava em sua mente. Qual seria o preço da verdadeira cura? As sombras estavam apenas começando a dançar. E o que isso significaria para todos eles? O silêncio que se seguiu à revelação de Carla parecia um peso físico, uma pressão nos peitos de todos na sala. Ana tremia, a cabeça girando com o que acabara de ouvir. Pedro, as lembranças do irmão a invadiam. A tragédia dela tinha uma raiz mais profunda do que ela imaginava. "O que você está dizendo, Pedro?" Sua voz mal soava, como um sussurro perdido no caos. As sombras se agitaram, como se ressoassem com a confusão dela. "Ana, você voltou a tocar em algo que não deveria." Ele tinha um tom grave, uma autoridade que a fazia sentir que o chão sob seus pés estava se desmanchando. "Estava tudo enterrado por um motivo. Você precisa entender que cada oração que fizeram está abrindo feridas, e a cura pode ser a condenação." Ana clamou.
Não pode ser verdade, eu fiz tudo por vocês. O que eu poderia ter explicado? A dor de sua voz ecoou, uma mistura de raiva e desespero. Era um momento intenso. Dona Clara e Lucas estavam paralisados, sem saber o que acreditar. Já é tarde demais, disse uma sombra, agora mais próxima, devorando a luz da tela. Aqui neste momento, as escolhas feitas no passado estão se misturando com o presente. A cada oração, nossos destinos estão entrelaçados. Enquanto as palavras pairavam, a luz piscou e uma nova figura surgiu na tela, mudando tudo novamente. Não era apenas Pedro. Agora a imagem ganhava clareza. Era o pai de Ana, José, que havia morrido anos atrás em um acidente. Um evento que deixara marcas indeléveis na família. Ana respirou fundo. O mundo ficou em silêncio. Não, pai. Como você pode estar aqui? Seu coração batia descompassado, como se ao mesmo tempo sentisse esperança e terror. Estou aqui para um aviso, Ana. O que vocês invocam não é apenas uma busca por cura, mas uma luta para se libertar de algo maior. Nossas escolhas nos levam a este instante. José disse, sua voz ecoando com uma força que fazia os outros estremecerem. Que escolhas? O que devemos fazer? Lucas se interrompeu, agora totalmente incorporado à tensão crescente. Você precisa decidir, Ana. Libertar-se do que aprende ou permitir que o passado a consuma. Continuou José, um ar de lamentação no olhar. Rafael tem razão. Não é apenas nossa conexão. É a destruição que vocês pretendem trazer à tona. Cada um de vocês carrega um fardo. Ana olhou ao redor, a sala pulsando com esta nova onda de dread. Por que vocês ocultaram isso de mim? Eu fiz orações com amor. A intensidade de sua dor crescia a cada palavra, e lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto. Um brutal rastro de nostalgia e arrependimento. Mas então, algo não estava certo. A figura de José começou a se distorcer, a aparência mudando de forma, como uma miragem. Numa fração de segundo, a sombra se desfez revelando Rafael, agora com um sorriso cruel. Ah, Ana, você ainda não percebeu? Eu não sou o que parece. A cura não é a questão aqui, mas a manipulação que você nem imagina. Os gritos ficaram presos nas gargantas. O quê? Como assim? Dona Clara balbuciou, seus olhos arregalados. As sombras começaram a vibrar, uma tempestade de lamentos tomando a tela. A verdade não é que estamos todos juntos nessa, é que você nos chamou. É seu medo que nos trouxe de volta. E agora nós temos espaço para agir. As palavras de Rafael soaram como um trovão, implacáveis e sujas. Você mentiu! Ana vociferou, seu mundo desmoronando em pedaços. Vou acabar com isso! Sua determinação era como um farol em meio à escuridão. Mas como um eco, as sombras se uniram e uma nova voz surgiu, mais poderosa que todas as outras juntas. Se você quer o passado, terá que pagar o preço. Não é apenas a verdade que irá libertá-los, mas o ato de deixá-la ir. O que você escolher determinará o destino de todos nós. E nesse instante, algo explode, um vórtice de luz e sombra engolindo tudo. A sala parecia dividir-se em 1000 pedaços, cada um trazendo à tona os fantasmas que nunca deixaram de existir. O que realmente estava em jogo era uma escolha de vida ou morte, uma traição que poderia mudar tudo para sempre. Como um grito ressoante, a imagem desapareceu antes que pudessem entender completamente. E que mais estavam prontos para entregar? O que mais eles iriam descobrir sobre si mesmos? Agora, o futuro era uma rede de incertezas, e a verdade que buscavam parecia cada vez mais distante. O silêncio que se seguiu à revelação de Carla parecia um peso físico, uma pressão nos peitos de todos na sala. Ana tremia, a cabeça girando com o que acabara de ouvir. Pedro, as lembranças do irmão a invadiam. A tragédia tinha uma raiz mais profunda do que ela imaginava. O que você está dizendo, Pedro? Sua voz mal soava, como um sussurro perdido no caos. As sombras se agitaram, como se ressoassem com a confusão dela. Ana, você voltou a tocar em algo que não deveria. Ele tinha um tom grave, uma autoridade que a fazia sentir que o chão sob seus pés estava se desmanchando.
Estava tudo enterrado por um motivo. Você precisa entender que cada oração que fizeram está abrindo feridas, e a cura pode ser a condenação. Ana clamou. Não pode ser verdade. Eu fiz tudo por vocês. O que eu poderia ter explicado? A dor de sua voz ecoou, uma mistura de raiva e desespero. Era um momento intenso. Dona Clara e Lucas estavam paralisados, sem saber o que acreditar. Já é tarde demais, disse uma sombra, agora mais próxima, devorando a luz da tela. Aqui, neste momento, as escolhas feitas do passado estão se misturando com o presente. A cada oração, nossos destinos estão entrelaçados. Enquanto as palavras pairavam, a luz piscou, e uma nova figura surgiu na tela, mudando tudo novamente. Não era apenas Pedro. Agora a imagem ganhava clareza. Era o pai de Ana, José, que havia morrido anos atrás em um acidente. Um evento que deixara marcas indeléveis na família. Ana respirou fundo. O mundo ficou em silêncio. Não, pai. Como você pode estar aqui? Seu coração batia descompassado, como se ao mesmo tempo sentisse esperança e terror. Estou aqui para um aviso, Ana. O que vocês invocam não é apenas uma busca por cura, mas uma luta para se libertar de algo maior. Nossas escolhas nos levam a este instante. José disse, sua voz ecoando com uma força que fazia os outros estremecerem. Que escolhas? O que devemos fazer? Lucas se interrompeu, agora totalmente incorporado à tensão crescente. Você precisa decidir, Ana. Libertar-se do que aprende ou permitir que o passado a consuma. Continuou José, um ar de lamentação no olhar. Rafael tem razão. Não é apenas nossa conexão, é a destruição que vocês pretendem trazer à tona. Cada um de vocês carrega um fardo. Ana olhou ao redor, a sala pulsando com esta nova onda de dread. Por que vocês ocultaram isso de mim? Eu fiz orações com amor. A intensidade de sua dor crescia a cada palavra, e lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto, um brutal rastro de nostalgia e arrependimento. Mas então, algo não estava certo. A figura de José começou a se distorcer, a aparência mudando de forma, como uma miragem, numa fração de segundo. A sombra se desfez, revelando Rafael, agora com um sorriso cruel. Ah, Ana, você ainda não percebeu? Eu não sou o que parece. A cura não é a questão aqui, mas a manipulação que você nem imagina. Os gritos ficaram presos nas gargantas. O quê? Como assim? Dona Clara balbuciou, seus olhos arregalados. As sombras começaram a vibrar, uma tempestade de lamentos tomando a tela. A verdade não é que estamos todos juntos nessa, é que você nos chamou. É seu medo que nos trouxe de volta. E agora nós temos espaço para agir. As palavras de Rafael soaram como um trovão, implacáveis e sujas. Você mentiu, Ana vociferou. Seu mundo desmoronando em pedaços. Vou acabar com isso. Sua determinação era como um farol em meio à escuridão, mas como um eco, as sombras se uniram e uma nova voz surgiu, mais poderosa que todas as outras juntas. Se você quer o passado, terá que pagar o preço. Não é apenas a verdade que irá libertá-los, mas o ato de deixá-la ir. O que você escolher determinará o destino de todos nós. E nesse instante, algo explode, um vórtice de luz e sombra engolindo tudo. A sala parecia dividir-se em 1000 pedaços, cada um trazendo à tona os fantasmas que nunca deixaram de existir. O que realmente estava em jogo era uma escolha de vida ou morte, uma traição que poderia mudar tudo para sempre. Quando a luz voltou, todos estavam em um lugar diferente, um salão escuro e vasto, como uma caverna. As paredes eram de pedra, e a atmosfera estava carregada de uma energia que fazia o sangue de cada um correr frio. De repente, um estrondo ecoou, e aturdidos, eles se viraram para ver. Uma figura imponente se aproximava, envolta em sombras. O silêncio caiu. Era um homem de aparência enlouquecida, olhos intensos que pareciam ardendo. Todo o ar nos pulmões de Ana parecia ter sumido. Vocês realmente acham que podem brincar com o que não entendem? Quem é você? Perguntou Ana.
sua voz quase um sussurro. Eu sou aquele que vocês invocaram. Ele estendeu os braços e as sombras começaram a girar em torno dele. Vocês queriam respostas? Estão prontos para a verdade? E aquela pergunta fez o coração de cada um parar por um segundo. O que mais estariam prestes a descobrir? O silêncio que se seguiu à revelação de Pedro parecia um peso físico, uma pressão nos peitos de todos na sala. Ana tremia, a mente girando entre as lembranças e a realidade. O que você quer dizer com isso? Ela sussurrou, os olhos fixos em Pedro, esperando uma resposta que talvez não quisesse ouvir. Ele olhou diretamente para ela, o semblante grave. Ana, você deve encarar suas verdades. As orações não trazem apenas paz, mas revelam segredos enterrados, algo que você não consegue ignorar. Dona Clara, que estava paralisada até então, finalmente falou, a voz trêmula. O que você sabe sobre a nossa dor, Pedro? Seu olhar penetrava no irmão, cada palavra cortando a tensão do momento como uma faca afiada. Pedro deu um passo à frente, suas feições se distorcendo em uma máscara de dor. Se não agirmos agora, todos nós podemos ficar presos aqui. A maldição que vocês invocaram é maior do que imaginam. Maldição? Do que você está falando? Lucas se virou, a frustração queimando em seus olhos. Nós apenas queríamos ajuda. Então as sombras ao redor deles começaram a se agitar, respondendo à agitação em suas emoções. Era como se aquele espaço estivesse vivo, pulsando com uma energia quase palpável. A figura que antes parecia ameaçadora, agora começava a se transformar. A luz sobre Pedro se intensificou, e as sombras atrás dele começavam a se distorcer, mudando de formas, ganhando rostos. Ana sentiu o sangue fugir de seu rosto. O que está acontecendo? O pânico a envolveu. Ela viu o rosto do avô falecido e, em seguida, o de uma amiga que havia partido anos atrás. Cada figura trazia um peso de lembranças, e era quase como se eles estivessem gritando por ajuda. O tempo pareceu parar. Essas figuras estão aqui por causa do que vocês fizeram, Pedro gritou, sua voz ecoando nas paredes escuras. Encontraram brechas na vida de vocês e agora estão se aproveitando delas. A única forma de acabar com isso é confrontar a origem de tudo. Uma sombra deu um passo à frente, revelando um rosto totalmente reconhecível, mas familiar ao mesmo tempo. O estômago de Ana se revirou. Nós somos os fragmentos do que foi perdido. Parte de você, Ana. Você não percebe? A voz ecoava, cada palavra trazendo um peso mais profundo. Ana fechou os olhos, a realidade se desmanchando. O que mais estava escondido? O que haviam invocado? E, de repente, tudo mudou. Uma onda de dor percorreu o corpo de Ana. Uma sensação aguda, como se alguém estivesse enfiando uma faca em seu peito. Ela caiu no chão, segura de que estava prestes a desmaiar. Mãe, não! Lucas gritou, mas não havia nada que ele pudesse fazer. As sombras então dançaram ao seu redor, formando um furacão de vozes, segredos e histórias não contadas. É hora de reviver a verdade. A voz profunda ressoou, e uma luz branca intensa começou a envolver Ana e os outros, a sala se transformando em um turbilhão de memórias. Ana teve uma visão. Sua infância, um acidente. O som de risos, gritos e, em seguida, o impacto. A metáfora que havia tentado morrer junto com seus entes queridos estava renascendo com um preço alto demais. Ela viu Pedro, as decisões que havia tomado, e a única coisa que realmente aprendia, a culpa que não havia deixado ir. Desesperada, ela gritou, eu não queria que isso acontecesse, eu não pude salvar, não pode ser, é isso que vocês querem. A luz que a cercava brilhou mais intensamente, e uma sombra se desfez, revelando a imagem de uma mulher, sua mãe, sorridente, mas com os olhos cheios de tristeza. Você precisa escolher o que fazer com suas memórias, Ana. A figura disse suavemente antes de desaparecer em meio a cenas distorcidas de dor e alegria. Então, como um suspense estonteante, a sala começou a desabar, e as sombras gritaram em um estado frenético. Ana sentiu seu corpo sendo consumido pela luz,
E tudo o que conhecia, cada segredos, sentimentos e medos, estava prestes a se desdobrar em algo devastador. Escolha, Ana! Gritaram todos ao mesmo tempo. Ela olhou ao redor, a angústia a dominando. O que acontece se eu escolher errado? A sala se dividiu ainda mais. Os rostos das sombras silenciaram. Seus olhos a observavam com expectativa. Não há volta, mas a voz imponente de Pedro se apagou no eco do caos. Mas o quê? A voz de Ana quebrou no desespero. E nessa confusão, com o mundo ao seu redor se desmoronando, uma pergunta aterradora surgiu em seu coração. Seria ela a verdadeira causa de todos os segredos e tragédias? Enquanto a luz engolia tudo, Ana estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha não era contra os fantasmas do passado, mas entre seus próprios demônios. A escolha que ela faria agora a definiria. O que realmente tinha dentro de si? E, acima de tudo, que consequências isso traria para todos ao seu redor? Ana sentiu o peso da escolha que flutuava no ar, como se estivesse presa entre o passado e o presente. O turbilhão de emoção a envolvia. Eu não posso deixar isso me consumir, murmurou para si mesma. As sombras ao redor pareciam paralisar tudo, mas uma luz cintilante começou a brilhar a partir do seu interior. Se você quer o passado, terá que pagar o preço, ecoava em sua mente. Ela sabia que a cura não vinha sem um sacrifício. Olhou para os rostos ao seu redor. Dona Clara, com lágrimas nos olhos, e Lucas, que à sombra do desespero tentava se manter firme. Eu escolho vocês. Ana gritou, a voz potente cortando o silêncio pesado. Eu escolho o amor, por mais doloroso que seja enfrentar isso. Assim que as palavras saíram de seus lábios, as sombras começaram a recuar, como se o amor fosse um bálsamo, uma luz que queimava a escuridão. Pedro, com a expressão suave, esboçou um sorriso trêmulo. Você finalmente entendeu, ele murmurou. Agora, deixe ir o que já não serve. Libere-se da culpa, da dor. Então, um eco poderoso ressoou. Aceite sua verdade. A sala estava em chamas de luz e escuridão, e Ana sentiu cada fragmento de seu passado sendo libertado. Carregava um peso há muito tempo. As imagens de sua infância, as risadas, as alegrias misturadas ao luto e à perda. Tudo se fundia em um só sentimento que agora poderia se transformar em liberdade. De repente, as sombras começaram a desaparecer, uma a uma, como fumaça levada pelo vento. E no lugar delas apareciam aqueles que Ana tanto amava, sua mãe, amigos que haviam partido. Estavam ali, sorrindo com um olhar de aprovação, como se dissessem que o perdão não era só possível, mas imprescindível. Vocês estão prontos para se libertar? Ana perguntou, virando-se para os amigos. Os três se entreolharam, a luz refletindo nas lágrimas em seus olhos. E em um instante de união, eles disseram juntos: sim. A resposta ressoou forte, cortando os últimos laços que os prendiam. Naquele momento a tela brilhou intensamente, e todos eles, juntos, sentindo-se leves, deixaram o salão escuro. Um novo espaço, uma nova perspectiva. As sombras agora eram apenas ecos do que tinham enfrentado. Eles estavam livres, mas cientes de que a jornada não terminava ali. Em meio à nova luz, Ana olhou para Lucas e Dona Clara. Estamos juntos nisso agora. A liberdade que encontramos não é apenas para nós, mas para todos que ainda estão presos às suas dores. Precisamos falar, ajudar outros a encontrarem essa luz. Ela sentiu um calor dentro de si, uma esperança renovada. As imagens de seus companheiros perdidos lentamente esmaeceram, mas a sensação de paz e conexão foi palpável. Ana levantou uma mão e fez sinal, e todos se uniram em um abraço, envoltos no calor de um novo começo. Onde antes havia escuridão, agora havia luz. Um ciclo havia se fechado, mas novos caminhos se abriam à frente. As luzes da tela começaram a se apagar, e Ana soube que aquele era o fim de uma jornada. Mas era também o início de algo extraordinário. O segredo, o que se escondia entre as sombras, agora era um peso a ser compartilhado com o mundo. E enquanto o ambiente se iluminava por uma luz serena, Ana fez uma promessa silenciosa a cada um deles.
Nós vamos espalhar essa mensagem. E assim, a tela escureceu lentamente, deixando um eco de esperança pairando no ar. E agora é a sua vez. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like e ajude a alimentar o algoritmo para que mais pessoas conheçam essa mensagem. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Queremos saber o que você achou. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade.